Para você não ficar de fora de nenhuma das nossas orações, clique em curtir esse vídeo. Clique também em inscrever-se e depois clique no sininho da notificação. Selecione o quadradinho e clique em salvar. Deus abençoe e você estará em nossas orações a partir de agora. São Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24 até o versículo 30. A Bíblia diz o seguinte: e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grego-sírio-fenícia de nascimento, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Glória a Jesus. Nós vamos meditar nesses versículos para Deus abençoar a sua vida. Quem estava aqui quarta-feira, a última quarta-feira, quem estava aqui conosco? Somente algumas irmãs. Então, irmãos, o que nós aprendemos quarta-feira? Aprendemos que sem a palavra não tem milagres, sem a mensagem não tem milagres. Então, se você não quer a mensagem, você também não quer milagre. Agora, se você aceitar a mensagem, você aceita o milagre de Deus. E quem está pronto para receber a mensagem agora? Levante a mão e dá glória. Então, irmãos, vamos agora preparar para receber o que vem de Deus. A Bíblia fala de uma mulher que ouviu falar de Jesus Cristo. Ela ficou sabendo que Jesus estava andando e visitando todas as cidades e expulsando demônios e curando os enfermos, fazendo milagres extraordinários. E Jesus tentou entrar em uma casa e ficar ali sem que alguém soubesse que ele estava ali. Mas aquela mulher descobriu que Jesus estava naquela casa, e ela foi falar com Jesus Cristo. Ela ouviu que o Senhor Jesus tinha entrado naquela casa. E ela, sabendo que Jesus tinha entrado ali, o que ela fez? Ela fez de tudo para chegar naquela casa onde estava Jesus, porque ela queria falar com Jesus. Por que, irmãos? Porque ela sabia que somente Jesus poderia expulsar os demônios na vida daquela moça, a sua filha. O que nós vemos aqui? O que nós vemos aqui em primeiro lugar? Em primeiro lugar, nós vemos a fé em Jesus. Em primeiro lugar, nós vemos que esta mulher mostrou a sua fé para Jesus. Ela, mesmo sendo de outro país, um país grego, sírio-fenícia de nascimento, mesmo sendo estrangeira, mesmo não sendo nativa daquela região, ela, por somente ouvir os feitos que Jesus estava fazendo, ela passou a acreditar. Por isso que a Bíblia fala que a fé vem por ouvir,
e se ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu que Jesus curava e cura. Ela ouviu que Jesus sara, que Jesus liberta, que Jesus expulsa demônios, que Jesus faz milagre extraordinário. Mesmo sem ver, ela acreditou. Bendito aquele que crê sem ver. Aquele que acredita, aquele que crê sem ver, a Bíblia chama ele de bendito. Quem diz glória a Deus? E essa mulher era uma estrangeira, uma mulher de outro país, de outra nacionalidade, de outra região, veio ter com Jesus Cristo, porque ela tinha uma filha endemoniada. Ela tinha uma filha que tinha um espírito imundo. O que nós vemos também é que, mesmo sendo de outra nação, ela correu atrás da libertação para a filha dela. Ela falou: vou atrás desse Jesus, porque eu sei que ele vai expulsar este espírito imundo da minha filha. Nós vemos o que? Nós vemos o amor de mãe para com a filha. Nós vemos a fé daquela mãe para com a filha. A minha filha está endemoniada, a minha filha tem um espírito imundo, mas eu vou buscar Jesus em favor da minha filha. Oh, glória a Deus. E assim, amados irmãos, isto é um exemplo para nós nos dias de hoje. Correr até Jesus, vir até Jesus, buscar Jesus Cristo em favor da nossa família. Talvez estou falando com uma mãe que tem a sua filha também endemoniada ou possuída por espíritos imundos. Mas quando você busca Jesus, quando você procura Jesus, você segue o exemplo desta mulher. A mulher que deixou, mesmo sendo estrangeira, mesmo não sendo israelita, mesmo não sendo uma judia, ela correu atrás de Jesus Cristo em favor da filha dela. E quantos hoje em dia estão fazendo o mesmo? Estão vindo nas campanhas da Igreja Deus e Amor para encontrar a libertação da sua filha. E eu te digo, você que está vindo nas campanhas para encontrar a libertação da sua família, talvez do seu esposo, talvez você procura a libertação da sua esposa para a sua esposa, talvez você procura a libertação para o seu filho, a sua filha. Tenho a certeza e eu te garanto que o mesmo Jesus está aqui nesta casa de oração. Aleluia, glória a Deus. A filha tinha um espírito imundo. Esse espírito imundo fazia com que essa moça, vamos dizer, com que essa moça ficasse enferma todo o tempo. Dia após dia, essa moça estava doente. Sofria, eu não vou assegurar e te afirmar as doenças e enfermidades que essa moça tinha, mas você já pode imaginar. Hoje em dia, irmãos, nós vemos exemplos de pessoas que estão possuídas ou que têm um espírito imundo. Olha, preste atenção numa coisa aqui, irmãos. Preste atenção, não deixe o diabo roubar a sua bênção. Preste atenção. Ter um espírito imundo e ser possuído pelo mesmo espírito imundo são duas coisas diferentes. Entenderam? Ter espírito imundo é uma coisa. Tem crente que tem espírito imundo, está dentro da igreja e tem o espírito imundo.
Não, pastor, eu sou crente, eu não sou endemoniado. Ter demônio não significa estar endemoniado. Ter demônio é uma coisa, estar endemoniado é outra coisa. Quem entendeu, diga amém. Então, irmãos, tem gente, principalmente cristãos ou crentes evangélicos, não vou na igreja na sexta-feira porque é culto de libertação. Eu não preciso de libertação. Você que pensa que não, mas pastor, o crente que tem o Espírito Santo tem demônio? Irmãos, preste atenção, a Bíblia diz que tinha uma mulher que dormia dia e noite no templo. Ela vivia no templo, não na boate, mas no templo, e tinha um espírito de enfermidade. E agora? Então tem gente dentro do templo que se diz evangélico que tem demônio também. Ah, pastor, agora todo mundo quietinho. Eu não tenho demônio não, pastor. Tem demônio não. E Pedro tinha demônio ou não tinha? Eu te disse, ter demônio é uma coisa, ser possuído é outra. Quando a pessoa é possuída por demônio, toda a mente dela é controlada por demônios. Tudo que ela faz é manuseado por demônio, é manipulado por demônio. Agora, ter demônio é outra coisa. Quem entendeu, diga amém. Ter demônio, Pedro tinha um demônio, tanto que Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Quando Pedro abriu a boca para falar com Jesus, era Pedro falando, ou não era? Era ou não era? Pedro falou com Jesus e Jesus ouviu. Irmãos, quem já viu uma pessoa possuída, endemoniada? Levante a mão, quem já viu? E vocês já perceberam que o demônio fala na boca daquela pessoa? Sim ou não? Quem já viu isso? A pessoa sai fora de si e o demônio usa as cordas vocais para falar o que quiser pela boca daquela pessoa que está possuída, endemoniada. E Pedro também estava, porque quando Pedro falou, não era Pedro falando, porque se fosse Pedro, Jesus tinha falado: não, Pedro, não é assim, Pedro. Mas o que foi que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro naquela hora tinha um demônio. Ele tinha um demônio no corpo dele, e aquele demônio usou a voz dele para falar com Jesus. Lembra que o demônio tentou Jesus lá no deserto, mas não conseguiu vencer Jesus. Aí depois ele entrou em um dos discípulos, Pedro, e usou a boca de Pedro para falar com Jesus. Jesus na hora repreendeu: para trás de mim, Satanás. E agora Pedro cria em Jesus. E hoje tem muito crente que crê em Deus, e hoje tem muito cristão que crê em Deus, e também tem demônios. Tem demônio também. Pastor, crente não tem demônio não, pastor. E Judas Iscariotes, que comia na mesa com Jesus, que estava sentado ao lado de Jesus, tinha ou não tinha? Tinha. Porque minutos antes de Judas levantar-se da mesa da Santa Ceia e ir ter com os soldados para vir agarrar Jesus, Jesus falou: Judas, vai e faz o que você tem que fazer. Porque Jesus já sabia que tinha um demônio no coração dele. A Bíblia fala que o Satanás entrou no coração de Judas, e Judas comia a Santa Ceia com Jesus. É ou não era? Ele não comia na mesa com Jesus nas Páscoas? Nas Páscoas, que é a celebração da Santa Ceia hoje para nós. Judas comia no mesmo prato que Jesus a Páscoa. Glória a Deus. E tinha um demônio no coração dele, um demônio de traição. Pastor, eu não tenho demônio não. Se você ficar irado, ira é um demônio. Se você ficar irado, ira é um demônio. E tem muitas outras coisas. Tem uma lista que eu não vou usar agora, porque não faz parte desta mensagem. Quem diz glória a Deus? Mas pastor,
o crente cheio do Espírito Santo tem ou não tem demônio? Fique sabendo de uma coisa, que o ser humano é feito com 3/4, como existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é um. Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um. Então o homem é feito também de espírito, de alma e de corpo. O espírito Satanás não consegue possuir, mas a alma consegue. Como ele consegue? Penetrando pela carne. Penetrando pela carne, ele alcança a alma. E quando ele alcança a alma, aí a pessoa está totalmente possuída. Por quê? Porque a sua alma está ali, as suas emoções, o seu sentimento, as suas vontades. E agora, se Satanás controlar as suas emoções, o seu sentimento e a sua vontade, você está totalmente possuído por demônios. E para Satanás possuir a sua alma, ele começa penetrando pela carne. Ele está de longe. A Bíblia fala que ele rodeia como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Ele fica de longe e vai jogando setas. Vai jogando setas na mente. Vai jogando setas na mente. A pessoa vai aceitando. Por que vai aceitando? Porque não aceita a palavra. Porque quem aceita a palavra conhece quando Satanás está atacando. E aí vai aceitando, e aceita, aí Satanás começa a entrar na carne daquela pessoa. Quem entendeu, diga amém. Então, irmãos, a Bíblia diz, glória a Deus, que esta moça tinha um espírito imundo, e ouvindo falar dele, foi e lançou aos pés de Jesus. A filha dessa mulher se lançou aos pés de Jesus. A sua libertação vai chegar quando você abandonar o mundo e lançar-se aos pés de Jesus. Não adianta, irmãos, ficar visitando aqui, visitando ali, e vai lá, e vai cá, procura um profeta de lá, um camarada de cá, e o pastor de lá não sei da onde. Ei, o maior pastor, o nome dele é Jesus Cristo. Se você precisa de libertação, se alguém da tua família precisa de libertação, lança-te aos pés de Jesus Cristo, e Ele trará libertação para a sua vida. Quem diz glória a Deus? Esta mãe se lançou aos pés de Jesus, porque ela tinha uma filha com um espírito imundo em casa. Tinha uma pessoa em casa com um demônio imundo que trazia enfermidade. Essa mulher não sabia mais o que fazer com a sua filha por causa das enfermidades. Ia em vários lugares tentando encontrar a libertação, a saúde, a cura para essa moça, mas não encontrou. Quem diz glória a Deus? Aleluia. Então o versículo 26 diz assim: e esta mulher era grego-sírio-fenícia de nascimento, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Agora eu vou te provar aqui que crente tem demônio. Vou te provar aqui. Irmãos, fique esperto aí que tem crente que vai cair endemoniado. Aleluia. Não se assusta não. Quando você vê um crente cair endemoniado, não se assusta não. E esta mulher, ela rogava a Jesus. Sabe o que é rogar? Rogar é como se fosse mendigar. Já viu uma pessoa te mendigando? Oh, me dá R$1 aí, não sei o que, me dá R$1, eu preciso comprar um pão. Me dá R$1 aí, me dá R$1, por favor, preciso comprar um pão. Isso é rogar, é implorar, é se rebaixar, tá entendendo? E lançar diante da pessoa e implorar, rogando por alguma coisa. Foi isso que essa mulher fez diante de Jesus. Lançou-se aos pés de Jesus e rogava-lhe que expulsasse de sua filha um demônio. Ela implorava: Jesus, por favor, vai lá na minha casa expulsar o demônio da minha filha. Jesus, e a Bíblia fala que ela insistia, porque nos evangelhos, esse aqui eu estou lendo conforme Marcos escreveu, mas Mateus também escreveu
escreveu isso, Lucas também escreveu, e cada um conta a história meio que diferente, a mesma história. Então nos outros evangelhos fala que ela insistiu, e os discípulos falavam assim: ei, para de perturbar o mestre, mulher, você está perturbando o mestre, porque ele não quer te responder. Ela rogava, e Jesus quietinho, Jesus não respondia. Aí uma vez os discípulos falaram assim: Senhor, se eu quiser, eu vou colocar essa mulher para fora daqui, deixa eu colocar ela para fora, porque ela está atrapalhando. Quem entendeu, diga amém. Aí Jesus respondeu, no versículo 27, Jesus respondeu: o que essa mulher queria? Ela queria que Jesus expulsasse o espírito imundo de doença que estava no corpo da filha dela. É isso que ela queria. Então Jesus no versículo 27 diz assim: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Por que Jesus fala de pão se a mulher está pedindo uma libertação? Por que, irmãos? A mulher chegou pedindo libertação. Expulsa, Jesus, o demônio que está na minha filha. Aí Jesus fala assim: não vou expulsar não, porque o pão que eu tenho não é para os cachorrinhos, o pão que eu tenho é para os filhos de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então isso me faz entender que o versículo 26, que fala de expulsar demônio, e o versículo 27, que fala de alimentar primeiro com pão os filhos de Deus, então eu entendo que libertação é o pão que Jesus trouxe para os filhos. Oh glória! É isso que eu entendo. Porque você não vai chegar numa padaria, me dá a libertação e ele vai te dar um pão. Não existe isso. Vai chegar na padaria com R$1 lá: ó, eu quero uma libertação. Aí ele te dá um pão. Não existe isso. Então Jesus está se referindo aqui ao pão. Esse pão que ele refere, ele está se referindo à libertação. Então libertação veio primeiro para os filhos de Deus, porque era lá que Jesus foi. Os que acreditavam em Deus, com os judeus, para os judeus, para os hebreus, Jesus trouxe o pão. Que pão que Jesus está falando? A libertação. Porque a mulher, ela poderia ter, se Jesus estivesse com um saco de pão na mão, ó, vamos dizer que isso aqui é um saco de pão, tem um tanto de pão aqui, ó. Se Jesus estivesse com um saco de pão na mão, ela não ia chegar: Jesus, me dá um pão para me levar para minha filha. Não. Mas como Jesus não tinha um saco de pão na mão, ele tinha o que? Libertação. Ela pediu a libertação da filha dela. Então libertação é o alimento dos filhos de Deus, que é o pão que traz a salvação e a libertação. Glória a Deus. Só que Jesus diz assim, ó: primeiro deixam saciar os filhos. Aleluia. Ou seja, libertação primeiro para os filhos, para aquele que tem um pacto com Deus, aquele que tem um pacto com Deus, aqueles que já aceitaram a palavra de Deus. É isso que Jesus estava dizendo: a libertação primeiro para aqueles que têm uma aliança com Deus. O Senhor Jesus estava referindo ao povo que tinha uma aliança com Deus. Quem tem uma aliança com Deus aí já? Levante as mãos. Quem já aceitou Jesus e tem um pacto, uma aliança com Deus? Então este pão de libertação é para você primeiro. Foi o que Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão na mesa dos filhos e lançá-los para os cachorrinhos. Quem diz glória a Deus?
Ou seja, Jesus dizendo: libertação é primeiro para aqueles que fazem um pacto com Deus. Então, irmãos, se você não tem uma aliança com Deus, não adianta, porque a libertação vem primeiro para aqueles que têm uma aliança com Jesus, aqueles que têm um pacto com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia diz que aquela mulher insistiu de uma tal forma, que estava insistindo de uma tal forma, mesmo Jesus falando: não, mulher, o pão que eu tenho, a libertação que eu tenho, não é para os cachorrinhos, mas sim para os filhos que têm um pacto com Deus primeiro. E ela insistiu de uma tal forma, que Jesus viu que ela tem muita fé, que ela acredita que Jesus pode expulsar aquele demônio da filha dela. Quem diz glória a Deus? E ela se humilhou, respondeu assim no versículo 28: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas do filho. Ei, quem ainda não fez um pacto com Deus, uma aliança com Deus, quem ainda não aceitou Jesus, come das migalhas. Infelizmente, eu preciso falar isso com você. Não posso esconder, eu posso esconder. Foi isso que Jesus entendeu, fez para nós aqui entender. E a mulher disse: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ou seja, quem não é filho, quem não é filha, come das migalhas. Quem não tem um pacto com Deus, quem não tem um pacto com Jesus, quem não tem uma aliança com Deus, quem ainda não tem Jesus como Salvador da vida dele, passa a vida comendo migalhas. Pastor, o que é isso? Comer migalhas? Eu como pão fresco todo dia de manhã. Você não está entendendo. Eu quero dizer que quem é filho come na mesa do rei. Quem é filho come do bom e do melhor. Aleluia. Você lembra do filho pródigo que estava perdido, comendo as bolotas dos porcos? E ele falou, quando ele caiu em si, olha só, meu Deus do céu, era um judeu e seguia o judaísmo, cria em Deus, mas estava com um demônio na vida dele. Você fala que crente não tem demônio? Aí mais um, o filho pródigo, porque a Bíblia diz que quando ele caiu em si, ou seja, quando o demônio saiu e ele voltou em si, porque enquanto ele estava na casa do pai, ele estava na casa do pai, aí o demônio entrou na mente dele: pai, dá-me o que me pertence. Não era ele falando, era o demônio falando na boca dele, porque na casa do pai ele tinha de tudo. Ele tinha de tudo, glória a Deus. E quantos irmãos hoje em dia têm de tudo na casa do pai e prefere abandonar o cristianismo, prefere abandonar Jesus, prefere abandonar a igreja e ir atrás das bolotas deste mundo? Por quê, irmãos? Porque o demônio entra no corpo desse crente, o Satanás entra no coração desse crente e depois fala que crente não tem demônio. Esse homem chegou ao seu pai: pai, dá tudo que é meu, porque eu vou viver a minha vida. E o pai deu tudo que pertencia a ele. Aí ele foi para o mundo, gastou tudo. É isso que o diabo queria, que ele perdesse tudo. Quando ele perdeu tudo, aí o diabo saiu dele. Já estava nas últimas, comendo junto com os porcos. Imagina, comendo junto com os porcos. Aí o demônio saiu da mente dele. E a Bíblia fala que aquele homem voltou em si. A mente dele estava tomada por um demônio, a mente dele estava possuída por um demônio. Quando o demônio saiu, ele voltou em si. Eu imagino o filho pródigo dizendo:
o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, estou perdido. Vou voltar para a casa do meu pai. Pelo menos lá na casa do meu pai os servos comem do bem e do melhor também. Vou voltar para a casa do meu pai, para ele pelo menos me aceitar como servo. Quem entendeu, diga amém. Eu quero te dizer que ele estava possuído por um demônio. O demônio possuiu a mente dele. Só voltou para o pai quando aquele demônio saiu da mente dele. Quem diz glória a Deus? Aleluia. Então, amado irmão, se você ainda não tem um pacto com Jesus, não tem ainda um pacto com Deus, olha, infelizmente eu preciso te dizer que você ainda não come na mesa com o rei. Você ainda não está comendo do bem e do melhor. Mas pastor, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro. Isso aí é passageiro. Mas Deus tem algo muito melhor ainda, que é paz, felicidade, gozo, alegria, harmonia, união na sua casa. Isso que Deus tem e muito mais ainda. Oh, glória a Deus. Então faça um pacto com Jesus hoje. Faça uma aliança com Jesus hoje, para você parar de comer as migalhas que caem da mesa dos filhos, para você começar a comer do bem e do melhor na mesa com Jesus. Aí a Bíblia fala que aquela mulher insistiu de uma tal forma que Jesus deu o pão para ela. Quem diz glória? Jesus deu o pão para ela. Jesus deu o pão para ela. Sim, Jesus deu o pão para ela. Ela parou de comer as migalhas. Não mais migalhas. Não mais ficar debaixo da mesa dos cachorrinhos comendo as migalhas. Jesus deu o pão para ela. Pastor, quantos pãezinhos Jesus deu para ela? Jesus disse assim no versículo 29, diz assim, ó: vai, o demônio já saiu da tua filha. Esse é o pão que Jesus deu para ela. O pão que Jesus deu para ela. Jesus não deu migalhas para ela, não. Ela não precisou ficar debaixo da mesa para comer as migalhas. Jesus deu o pão inteiro para ela, dizendo: vai, o demônio saiu da tua filha. Então, libertação é o pão que Jesus tem para te dar aqui hoje. Oh, glória! Aí o versículo 30, o último, diz assim: e indo ela para a sua casa, achou sua filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído dela. A filha dela comeu do pão que Jesus tem para dar, que é a libertação. O demônio teve que sair. Quem entendeu, diga amém. Então, amados irmãos, glória a Deus. Hoje estamos aqui para receber deste pão. Mas você que ainda não tem uma aliança com Deus, precisa fazer uma aliança com Deus. Senão você vai ficar dia após dias comendo da migalha. Porque é isso que acontece. Não é que eu estou profetizando isso na sua vida, mas é porque é isso que acontece. Estou simplesmente abrindo os seus olhos para parar de comer as migalhas e passar a comer o alimento que Jesus tem para te dar. Oh, glória a Deus! Pastor, como é que eu faço essa aliança? É muito simples. É só se entregar para Jesus, dar a sua vida para Jesus, aceitar Jesus como teu Salvador, confessar, acreditar no seu coração e confessar que Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia, e ser um servo, uma serva fiel. Você passará debaixo da mesa para comer sobre a mesa com Jesus Cristo. A libertação vai vir. A libertação vai vir quando você passar a comer o pão da libertação. Quem entendeu, diga amém.
Quem já tem uma aliança com Jesus, levante as mãos. Quem já aceitou Jesus e já fez uma aliança com Jesus, levante a mão assim, ó. Olha lá quantos irmãos já têm uma aliança com Jesus. E você que não tem uma aliança ainda com Jesus, quer ou não quer ter uma aliança com Jesus? Quer ou não quer ter uma aliança com Jesus? Se você quer ter uma aliança com Jesus, levante a sua mão assim que eu quero ver. Você que ainda não tem uma aliança com Jesus, levante a sua mão assim, deixa eu ver. E você quer ter uma aliança com Jesus? Pastor, o que é isso? É fazer um pacto, é fazer uma aliança com Jesus, é aceitar Jesus, receber Jesus como o Salvador da sua alma, Salvador da sua vida. Aonde está você que ainda não tem uma aliança com Jesus? Não aceitou Jesus ainda, não recebeu Jesus ainda como Salvador da sua vida? Levante a mão assim, para você fazer essa aliança com Jesus agora e passar a comer o pão da libertação. Os espíritos imundos terão que sair da sua vida, terão que sair da sua casa, da sua família, porque quando Jesus entra, eles têm que sair. Cadê a primeira pessoa? Levante a mão assim. Jesus te ama, por isso que Ele te chama. Aleluia. Só fazer assim, aleluia, e nós vamos orar em seu favor. Meu Deus do céu, aleluia. Bate palmas bonitas para Jesus. Glória a Deus. Cadê você? Aonde está você que ainda não é batizado nas águas, como foi Jesus? Levante as mãos. Quem ainda? Tem uma jovem aqui. Quem mais? Você ainda não foi batizado como Jesus foi? Eu quero orar em seu favor. Vem na frente, minha jovem, porque nós vamos orar em seu favor, para que você venha cumprir com a justiça de Deus. Tem mais alguém? Levante a mão assim. Então todos já foram batizados. Tem mais uma senhora? Venha também. Aleluia. Você que ainda não foi batizado nas águas, vem agora, que nós vamos orar em seu favor, para Jesus te ajudar a você tomar esta decisão e fazer com a justiça, cumprir com a justiça de Deus. Aonde está a terceira pessoa que você ainda não se batizou nas águas como Jesus foi? Pastor, minha mãe me diz que eu fui batizado lá quando eu tinha 3 semanas, quando eu tinha 1 mês, quando eu tinha 2 meses. Jogaram água na minha cabeça, minha mãe me falou. Você nem sabia o que você estava fazendo, mas Jesus te chama para você fazer o que Jesus fez. O próprio Jesus foi batizado para deixar exemplo para nós, para que hoje nós também seguisse o exemplo de Jesus. Tem mais alguém que ainda não é batizado? Faz assim com tuas mãos. Então todos são batizados. Quem já é batizado, levante a mão. Ah, mas eu não estou entendendo. Tem gente que não levanta a mão em nenhuma das perguntas que eu faço, ou não estou entendendo o português. Vamos lá, quem já é batizado? Deixa eu ver. Ah, meu Deus do céu, olha quantas mãos. E quem ainda não é batizado? Faz assim. Ah, não tá. Agora entendi. Agora entendi. Ajuda aí, irmão Gilberto, trazer as pessoas à frente que não são batizadas ainda. Ah, você que ainda não é batizada, você não é batizada, pastor, vem na frente que eu quero orar em seu favor agora, porque a igreja vai orar em seu favor também. Ajuda a senhora a se aproximar aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso, ajuda ela aí chegar aqui mais perto. Oh, glória a Deus. Vamos orar por ela, sim ou não, igreja? Oh, glória a Deus. Pastor, eu não sou batizada. Então vem cá na frente para nós orar em seu favor. Pastor, eu fui batizada lá na piscina. Não, está errado, porque Jesus não foi batizado na piscina. Na piscina fica a gente de biquíni lá. Não dá certo não. Aí não dá certo não. Jesus foi batizado no Rio Jordão, águas correntes. Agora eu quero dizer uma coisa. Vamos lá, irmão Anderson, responde para mim.
Ok, vamos dizer que não tem água aí em Batiba, e tem 3 anos que não chove. Aí eu consigo, irmão Anderson, eu consigo um balde de água. Aí o que eu faço? Tem nós dois para tomar banho, e agora? Só tem um balde de água. Só tem um balde de água. O que nós vamos fazer agora? Então vamos fazer o seguinte: eu vou tomar banho primeiro. Vou pegar uma bacia grande assim, ó, aquelas de alumínio, ou então uma banheira de nenê. Aí vou entrar dentro dela e vou me banhar com aquela água. Aí aquela água vai cair dentro daquela banheira ou dentro daquela bacia. Depois eu vou me enxugar, vou sair da água, vou dar uma olhadinha assim na água. Irmão Anderson, agora pode vir tomar água. Você tomaria ou não? Não, tá vendo? Ele disse que não. Por quê? A água já foi usada, a água está suja. Então como é que você vai batizar na piscina onde muita gente fica tomando banho lá dentro? Por que você vai batizar na piscina onde gente já foi, batizou, aí entra outros? E a água é para lavar os pecados, para purificar dos pecados. Então se alguém vai primeiro na piscina, é batizado, aí depois você vai, em vez de sair mais limpo, sai mais sujo, porque aí pega os pecados que ficou lá dentro. Por isso que Jesus ensinou o que? Batizar nas águas correntes, que aí as águas lavam os pecados e levam embora para lá. Quem entendeu, diga amém. Quem já batizou aí na piscina? Levante a mão. Já batizou na piscina? Na cabeça? Ah, meu Deus do céu, não. A Bíblia fala por imersão. Sabe o que é isso? 7 anos. Imersão. O que é ser batizado por imersão? É todo o seu corpo ir dentro da água, no rio das águas correntes. Agora, se jogar água na cabeça, só minha cabeça fica batizada. Então, irmãos, se minha cabeça só fica batizada, só minha cabeça vai para o céu. Ah, meu Deus do céu. Imersão é para batizar o corpo todo dentro da água. Chega mais perto aqui para nós orar. Ajuda aqui, minhas irmãs. Você pode chegar mais perto aqui. Quem quer orar por elas, levante as mãos assim. Oh, maravilha, Jesus. Vamos orar. Aleluia. Mas antes de orar, aleluia. E agora? A Bíblia fala o seguinte, ó, deixa eu falar rapidinho com vocês, antes da gente orar. Porque aqui, ó, a Bíblia está dizendo. Deixa eu ler rapidinho para vocês aqui, minhas irmãs, para vocês entenderem o que a Bíblia está dizendo. Oh, glória a Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Em São Marcos, capítulo 16, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz: quem crer e for batizado, como Jesus foi, será salvo, mas quem não crer será condenado. Quer ser condenado? Quer não? Eu também não. Glória a Deus. Então, quem crer e for batizado será salvo. E agora? Quem quer ser salvo? Levante as mãos. Então, tem que fazer o que a Bíblia manda. Mas quem não crer será condenado. E aí agora? Se a gente não crer no batismo de Jesus, como é que vamos ser salvos se não cremos no batismo que Jesus nos ensinou? Não é verdade, irmã Rita? Tem que crer no batismo que Jesus ensinou. Oh, glória a Deus. Então agora escute aqui, ó, Romanos capítulo 8. Ninguém quer ser condenado, né? Ninguém quer ser condenado. Olha o versículo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a sua vontade, mas a vontade do Espírito Santo. Então, quem está com Jesus, quem faz o que Jesus fez, quem batiza como Jesus foi batizado, não tem condenação contra ele mais, porque está em Cristo Jesus. Agora Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se confessares com tua boca o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, serás salvo. Se tu crês que Deus ressuscitou Jesus de dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação.
O que é isso? É aceitar Jesus, confissão com a própria boca para a salvação. Quem já aceitou Jesus aqui, das minhas irmãs? Já aceitou Jesus? Já aceitou também? Oh, maravilha! Agora o próximo passo é o que? Descer as águas do Rio Jordão. Lá em Jerusalém? Não, aqui mesmo em Batiba, Iuna mesmo. Aleluia! A gente ora e Deus abençoa as águas, purifica as águas para lavar todos os pecados, né? Então, e agora, minhas irmãs? Quer ser salva ou quer ser condenada? Me diz agora. Ser salva, né? Ser salvo, porque isso aqui, ó, vai para debaixo da terra. E a nossa alma, e o nosso espírito, vai para onde? Tem que fazer como Jesus nos ordena, para que a nossa alma, nosso espírito volte para Deus. Quem entendeu, diga amém. Então vamos batizar, minhas irmãs. Qual o nome da irmã? Maria. Irmã Maria, vamos batizar, irmã Maria? Batizar como Jesus fez, né? É como Jesus fez. E a irmã, qual o nome da irmã? Isabel. Vamos batizar como Jesus fez? Sim ou não? Vamos. E minha vovó aqui, vamos batizar também como Jesus fez? Quem crê será, e ser batizado vai ser salvo, né? Então vamos orar para elas aqui. Já aceitaram Jesus, agora vão se preparar para batizar, né? Aqui está o nosso irmão Zé Roberto, ele que ensina os irmãos aí a se preparar para o batismo, né? Estende as mãos para cá, vamos orar por eles, todos dando glória, 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 glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, pode colocar a mão lá, coloca a mão nas irmãs agora e abençoa a vida delas, abençoa a vida delas. Oh, meu Deus, abençoa essas irmãs, abençoa estas vidas, Senhor, que ainda não são batizadas. Ah, meu Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, usa, Senhor, os teus servos para abençoar estas vidas com o Espírito Santo, para que elas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como foi Jesus, nos deixou o exemplo. Oh, meu Deus poderoso, sim, Senhor, abençoa estas vidas, meu Pai, da vitória, em nome de Jesus. Agora vamos fazer o seguinte, eu tenho um presentinho aqui para vocês.